você que está ligado com a gente, está conectado aqui na sua Jovem Gospel FM. Está na hora da nossa reflexão, da nossa palavra, né? A palavra de Deus que nos alimenta a nossa vida espiritual. E é tão bom quando temos a oportunidade, né, de refletir na palavra de Deus. A nossa leitura hoje vai falar sobre Deus perdoa. Será se Deus perdoa os meus pecados, aquilo que eu tenho cometido? Segundo Crônicas, capítulo 33, versículos de 1 a 13. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Inom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, os decretos e as ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Queimou seus filhos. Quanta atrocidade, né, Eliana? Sim. Feitiçaria, muitas. Idolatria, reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Muito difícil a vida desse homem, né? Será se nós também nos encontramos numa situação como essa? Talvez não com pecados, com atrocidades tão horrendas como essa desse rei, mas pecados que o Senhor desaprova, coisas que o Senhor não aprova, e estamos na prática disso. E muitas vezes, quando somos pegos nessa situação, começamos a ficar aflitos e pensar: será se Deus vai me perdoar do que eu fiz? Deus perdoa. Pode ter certeza que Deus perdoa. Se você está vivo hoje, você está respirando, você tem uma oportunidade de mudar de vida, você tem uma oportunidade de começar a sua vida novamente com o Senhor, trilhar os seus caminhos. Se você não conhece Jesus Cristo ainda, saiba que Jesus veio entregar sua vida em resgate da sua, para que você não seja condenado e ir para o inferno. Esse rei sofreu bastante, né? Mas uma coisa muito importante que nós podemos ler
A partir do versículo 12, quando diz: em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Para muitas pessoas precisa sofrer para encontrar essa resposta, né? Mas para nós que temos a oportunidade de não precisar sofrer tanto, né? Já tivemos o conhecimento, já sentimos o sabor do que é ser realmente um discípulo de Cristo, podemos confiar nele e não ter que sofrer tanto, mas saber que estamos vivendo conforme a sua vontade. Já é uma grande alegria em nossos corações. Esse texto que nós lemos aqui faz nos lembrar lá em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10, quando diz assim: o povo que estava na Babilônia, né, estava perdido lá, já estava há muito tempo. No capítulo 29, quando o povo estava no cativeiro da Babilônia, já sofrendo por ter sido deportado da sua terra, né, para uma terra estranha. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. É a palavra de Deus, amigos, que está sendo falada aqui. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Tá vendo? O versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. No versículo 14, que é muito importante, diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde o deportei, diz o Senhor. Talvez você está sofrendo hoje devido às suas más escolhas, né? Coisas que você fez e não foram boas escolhas, magoou pessoas, magoou Deus, né? Deixou Deus triste com o teu comportamento. Que tal agora começar a refletir e voltar ao primeiro amor, né? Voltar a conhecer o que Deus tem para você de especial. Deus deixa ser encontrado por aqueles que buscam Ele de todo o coração. Ore o Senhor, apresente sua vida a Ele, fale com Ele, Ele vai te ajudar. Deus perdoa os nossos pecados, sim. Sim, Deus perdoa todos os pecados daqueles que o aceitaram, seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não só perdoa, como nos aceita como filhos amados. Nós podemos ser chamados filhos de Deus quando entregamos nossas vidas a Ele. Algo que nos pode ajudar a entender como as coisas funcionam é pensar que, para quem crê em Jesus e o aceita como Senhor e Salvador, obedecendo seus mandamentos, todos os pecados são perdoados, mesmo que o inimigo queira nos convencer do contrário. Porque o nome do inimigo, do diabo, é acusador, né? Ele procura de uma forma nos desanimar, nos deixar para baixo, né? Uma estratégia dele de nos deixar desabonados, confusos e tristes. Mas o Senhor está com a sua mão estendida, como está lá em Isaías 59, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surda os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas são os nossos pecados que causam a separação entre nós e o nosso Deus. Então, amigos, nesse momento, nós devemos refletir na nossa vida, ver o que tem me atrapalhado de ter um bom relacionamento com Deus. Porque o diabo é acusador, mas Jesus está sempre falando para nós: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus quer tirar esse fardo das tuas costas aí, desse pecado que tem te maltratado, que tem te machucado tanto, né? Essa má conduta que você está vivendo, abandona isso e busca a santidade, busca viver uma vida de liberdade com Cristo. Os nossos olhos são limitados, nosso entendimento é pequeno, minúsculo diante da grandeza do amor de Deus. Somos maus, por isso temos dificuldades de entender o perdão de Deus. Temos dificuldade para perdoar as pessoas que estão conosco, que nos magoa, e achamos que Deus tem essa mesma dificuldade. Mas não, o nome de Deus é amor. Ele nos ama, Ele quer transformar a nossa vida. Lá em João 3,16 até o 18 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus.
Na nossa leitura de hoje, conhecemos um pouco do rei Manassés, mas há esperança para alguém como o rei Manassés? Sim, como lemos aqui, que ele se humilhou a Deus e Deus ouviu a sua oração e transformou a sua vida. Além de todas as atrocidades que esse rei fez, mencionadas no texto de hoje, em 2 Reis 21:16, ainda é dito que ele derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou o povo de Judá a cometer pecado e a fazer o que o Senhor reprova. Tanta maldade não ficou impune por meio dos assírios, e de forma humilhante Deus levou-o para longe do seu reino. Somente então ele caiu em si e buscou o Senhor. Neste ponto da história, talvez você pense que por tudo que ele fez, Deus não devia nem ouvido ele, mas Deus não age como ser humano, né? Não age como nós. Atendeu o pedido de Manassés e restaurou sua vida, reconduzindo ao trono. A continuação do texto bíblico mostra que a partir dali o rei mudou totalmente de atitude, retirando os altares idólatras que tinha posto no templo do Senhor e ordenado ao povo que servisse ao Deus verdadeiro, como está no versículo 18. Está escrito que ele orou ao seu Deus, ao Deus dos seus antepassados, pois a partir daquela situação extrema passou a servi-lo. O versículo em destaque, Paulo reconhece a dificuldade de todos nós que temos de fazer somente o que agrada a Deus, mas nosso corpo busca atender seus próprios desejos. Nossos pensamentos, atitudes nem sempre condizem com o que Deus quer e mostram que somos miseráveis. Como está lá no versículo de destaque que diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo reconhecia que ele por si só não poderia ser salvo, porque era pecador, e miserável era um homem de ter a sua esperança no corpo. Nós podemos nesse momento, amigos, ter esperança na salvação em Cristo Jesus, em que Jesus está cuidando de nós, pois ele derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. Quando admitimos isso, quebrantados, contritos e dispostos a mudar a direção de nossas vidas, Deus nos perdoa. Podemos não ter cometido tantas maldades como Manassés, mas assim como ele também precisamos nos humilhar e nos voltar ao Senhor. Não importa o que já fizemos ou deixamos de fazer, nosso passado ou a culpa que carregamos, ao entregar a vida a Cristo com fé, encontramos perdão. Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todo o nosso pecado na profundeza do mar. Miqueias 7:19. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Vamos orar ao Senhor sempre, abrindo o nosso coração, confessando os nossos pecados e abandonando eles. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Hoje nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. O perdão dos seus pecados está disponível hoje, agora, nesse momento. É só reconhecer que é pecador, pedir perdão a Deus e aceitar seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É uma oportunidade que temos. Quando Deus se revela a nós, nós não podemos dizer não. Nós devemos aceitá-lo, entregar nossa vida a ele, mudar a nossa direção, deixar de viver as paixões do mundo para viver em santidade na presença de Deus, começar a conhecer mais sobre esse Deus que enviou o seu Filho para me resgatar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, nos levar para um lugar que está preparado desde a fundação do mundo, né? O paraíso está preparado para mim, para você, para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O diabo veio para matar, roubar, ele veio destruir, tirar de nós a esperança da vida eterna, nos acusar e dizer que nós não merecemos estar com Deus porque Deus é santo e nós somos pecadores. Mas Jesus veio para nos limpar do pecado. A hora que cabe a nós nesse momento é nos libertar desse pecado em Cristo Jesus, entregando nossas vidas a Ele e crendo que Ele tem poder para nos salvar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados. Que Deus abençoe você. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti.